Olá, meu nome é Guilherme, sou aluno de Orgânica 1 da professora Isis e hoje venho aqui explicar um pouco sobre a alanina. E bom, começando pela sua história, a alanina foi o primeiro aminoácido obtido sinteticamente. Em 1850 foi sintetizado por Adolf Steckler a partir de um acetato aldeído, se utilizando de um método bem conhecido chamado condensação, utilizando amônia e cianeto de hidrogênio. Em 1888, Yale o isolou a um estado cristalino a partir da hidrólise da fibroína de seda e, dessa forma, foi possível estabelecer definitivamente sua estrutura química. Agora sobre suas propriedades químicas, nesse módulo iremos discutir alguns tópicos importantes, como grupos funcionais da molécula, funções orgânicas da molécula, interações intermoleculares e número de ligações π e sigma da alanina. Começando pelos grupos funcionais, você sabe o que é um grupo funcional? Não? Tá, deixa eu explicar. Os grupos funcionais são grupos de átomos que ocorrem dentro da molécula orgânica e conseguem atribuir propriedades químicas específicas. E como é que eu consigo achar esses grupos funcionais? Você vai perceber que em sua estrutura, a famosa, entre aspas, espinha dorsal de carbono, você vai encontrar características como cadeias ou até mesmo anéis de átomos de carbono com substituição ocasional de um elemento, seja nitrogênio ou até mesmo oxigênio. Sobre os grupos funcionais, a gente consegue observar três: o grupo carboxila, o grupo amino e o grupo metil. Explicando cada um separadamente, o grupo carbono é o grupo funcional presente no final de uma das extremidades do esqueleto da alanina. No grupo amino, é o grupo funcional presente na outra extremidade do esqueleto. E por fim, o grupo metil é o grupo funcional presente ligado ao carbono alfa da alanina. Sobre as interações intermoleculares, é importante saber que não apenas a alanina, mas outros aminoácidos, as interações intermoleculares são determinadas pela presença de diferentes grupos funcionais em suas estruturas. E detalhe, o processo de interação intermolecular influencia diretamente nas propriedades físicas de uma ou de diversas substâncias. Na alanina, a gente consegue encontrar 4 tipos de interações diferentes. A primeira, ligação de hidrogênio. A segunda, interações hidrofóbicas. A terceira, interações eletrostáticas. A quarta, interações de dispersão de London. Explicando cada uma separadamente, a ligação de hidrogênio, os grupos amino e a carboxila da alanina podem estar envolvidos na formação de ligações de hidrogênio com outros grupos funcionais em moléculas próximas. Já na interação hidrofóbica, o grupo metil da alanina ele é hidrofóbico. E o que isso significa? Significa que ele tende a interagir com outras partes apolares da molécula. Nas interações eletrostáticas, os grupos amino e carboxila da alanina podem se envolver em interações eletrostáticas com outros grupos de cargas opostos. E por fim, as interações de dispersão de London, essas interações ocorrem entre nuvens de elétrons de moléculas e são interações fracas que contribuem para a estabilidade das estruturas moleculares. Agora sobre ligações π e sigmas da alanina, a gente consegue encontrar ligações dos dois tipos diferentes em sua estrutura. Em relação à ligação π, a gente consegue encontrar na estrutura básica da alanina entre o carbono e o oxigênio da carboxila. Já ligação sigma, a gente consegue encontrar um total de 9 ligações sigmas na estrutura, sendo 3 em cada átomo de carbono e hidrogênio, uma entre o carbono e o nitrogênio. Sobre a geometria molecular da alanina, a gente nesse módulo iremos discutir assuntos como hibridização dos carbonos, ângulo de ligação, geometria angular do composto e também, sem esquecer, da isomeria cis ou trans. Começando pela hibridização da alanina, nos 3 carbonos, separadamente, no primeiro a gente consegue encontrar uma hibridização sp3, pois o átomo de carbono está ligado a 3 átomos de hidrogênio, tendo 4 ligações. No segundo carbono ligado ao grupo amino e ao grupo metila, temos 3 grupos de ligação. Sendo assim, a hibridização desse carbono é sp3. Por último, o terceiro carbono, o átomo de carbono ligado à carboxila e ao átomo carbono anterior, também temos 3 grupos de ligação. Sendo assim, a sua hibridização é sp2. No resumo sobre ângulo de ligação da estrutura alanina, é importante também entender que os ângulos de ligação de uma molécula são determinados com base em suas estruturas e na geometria molecular esperada para cada átomo. Conseguimos caracterizar a geometria da alanina como sendo geometria planar trigonal. Sabendo disso, observando os ângulos de ligação entre os carbonos e outros átomos, a gente chega ao dado próximo a 120 graus. Falando agora sobre a geometria molecular da alanina, o átomo de carbono central está ligado a 4 substituentes, sendo eles o grupo amino, o grupo carboxila, um átomo de hidrogênio e o grupo metila, o que isso sugere uma configuração tetraédrica ao redor do átomo de carbono central. Por fim, o último tópico
desse módulo é isomeria especial. E bom, a alanina como aminoácido não possui isomeria cis-trans em sua estrutura. E isso ocorre porque a alanina não tem ligação dupla ou um anel que possa permitir a formação de isômeros cis e trans. E agora, indo para o nosso último módulo, agora sobre ácido e base, iremos discutir nesse módulo questões como ressonância, pKa, perguntas como se a alanina é um ácido forte ou fraco, ou se é uma base forte ou fraca. Sobre a ressonância, na alanina, embora não haja uma estrutura com ligação dupla ou um sistema de anel que permita a ressonância tradicional nos compostos orgânicos, pode sim haver alguma ressonância devido à mobilidade dos elétrons nos grupos funcionais presentes na molécula. E justamente no grupo carboxila é possível sofrer ressonância devido a essa movimentação de elétrons entre o oxigênio e o carbono, o que dessa forma pode influenciar nas propriedades químicas da molécula. Sobre a questão se a alanina é um ácido forte ou fraco, bom, a alanina tem em especial dois valores de pKa, sendo eles um valor para o grupo amina, que é de 9,69, e outro para o ácido carboxílio. E, além disso, um ponto isoelétrico de 6,2. No geral, a alanina tem um grupo carboxila, que pode agir como um ácido fraco, liberando íons de hidrogênio em solução aquosa. No entanto, comparado a ácidos fortes, como por exemplo ácido clorídrico ou até mesmo o ácido sulfúrico, a alanina é muito menos ácida. Já sobre base, a alanina ela não é nem uma base, nem forte, nem fraca. Na verdade, a alanina é um aminoácido neutro, ou melhor, o que significa que sua molécula não possui capacidade de doar uma par de elétrons para aceitar prótons em solução aquosa. E sobre isômeros constitucionais, a gente consegue encontrar dois, a L-alanina e a D-alanina. A D-alanina, ela está presente apenas na parede celular de determinadas bactérias e alguns propiletídeos antibióticos. Sobre a aplicação da alanina, tem diversas. A mais famosa e mais conhecida é o suplemento alimentar, conhecida muitas das vezes por os atletas. Mas não se limita a isso, pois auxilia no metabolismo energético e glicose, auxilia na produção de células do sistema imunológico e entre outras coisas. No mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, obrigado pela atenção e até logo.